Bem-vindos! O tema que temos hoje em mãos é se calhar o mais definidor da nossa década. O impacto profundo e multifacetado da inteligência artificial no mercado de trabalho português. Sem dúvida. Até há pouco tempo, a conversa era sobre IAs que conseguiam falar, como o ChatGPT, o que já era, pronto, impressionante. Sim, sim, já era uma revolução. Mas as fontes que analisamos hoje, como o artigo de Bernard Marr, mostram que estamos a atravessar um novo limiar. A IA já não se limita a falar, está a começar a agir. E eu diria até que está a começar a raciocinar sobre sequências de ações. Exato. Com o advento de agentes de IA capazes de executar tarefas complexas de forma autónoma. E a questão central é o que significa esta nova vaga para os empregos, as competências e as oportunidades em Portugal. E é aí que o impacto no trabalho se torna muito mais direto e, para muitos, mais assustador, não é? Certo. A nossa missão aqui é mergulhar nas fontes que reunimos, relatórios, dados, debates, para mapear as ameaças e as oportunidades. Tentar separar o entusiasmo da realidade. É a melhor forma de o colocar, porque a conversa à volta disto oscila muito entre o utópico, a promessa de um mundo sem trabalho penoso, e o apocalíptico, do desemprego em massa. Exatamente. O nosso objetivo aqui é dar uma perspectiva equilibrada, ancorada nos dados que existem para a nossa realidade, a realidade portuguesa. Ok, então vamos a isso. E para começar é preciso pôr os números em cima da mesa. Há um estudo da Microsoft e da IDC que foi muito divulgado e que aponta que 62% das empresas portuguesas já utilizam IA. Um número altíssimo. Surpreendente até. Mas depois temos dados mais recentes de 2024 do Instituto Nacional de Estatística, o INE, que pintam um quadro muito diferente. Uma adoção de apenas 8,6%. É uma diferença abismal. Como é que podem coexistir dois números tão diferentes? Um deles está errado ou estão a medir coisas completamente distintas? O que é fascinante aqui é que, muito provavelmente, ambos estão corretos, dentro dos seus próprios termos. Como assim? Bem, a diferença resulta de metodologias e, crucialmente, de definições diferentes do que é o uso de IA. Ah, claro. É como perguntar quantas pessoas usam um carro. Estamos a contar só os condutores com carta ou incluímos quem anda de autocarro? A definição muda tudo. Percebo. O número mais alto, os 62%, deve incluir usos mais básicos. Exatamente. Empresas que usam software de escritório que já têm funcionalidades de IA, por exemplo. O número do INE, os 8,6%, tende a ser mais rigoroso. Foca-se em implementações mais profundas, onde a empresa investiu deliberadamente em IA. Faz todo sentido. O INE está a medir quem comprou o carro e tem a carta, enquanto o outro estudo inclui também os passageiros. E o que dizem esses dados do INE sobre o tipo de IA que estas empresas estão a usar? Os dados mostram um foco claro em tarefas de escritório. As três principais utilizações são, primeiro, análise de linguagem escrita, com 48,1%. Certo. Depois, automação de fluxos de trabalho, com 41,7%. E, por fim, geração de linguagem, como os chatbots, com 35,9%. Independentemente do número, o potencial de impacto parece ser enorme. É inegável. Há um estudo muito citado da Harvard Business School que indica que a implementação correta de IA pode levar a aumentos de produtividade na ordem dos 40%. 40%, isso é uma loucura. Para a gestão de uma empresa é música. Mas para um trabalhador pode ser francamente assustador, não é? Claro. Um aumento de 40% na produtividade significa que se faz o trabalho de quase uma pessoa e meia. A minha pergunta é sobre o João ou a Maria que veem esta tecnologia chegar. O que é que isto significa para eles? Essa é a tensão central de toda esta transição. O aumento de produtividade não significa necessariamente que uma pessoa é despedida. Mas sim que uma pessoa pode produzir muito mais valor. Exatamente. A questão é se esse valor é partilhado. E no meio disto, lemos também uma previsão de que a IA pode criar 401 mil novos empregos em Portugal. Como é que se concilia o medo da substituição com esta promessa? Bem, essa previsão é um potencial, não é uma promessa. E esses empregos não serão cópias dos que desaparecem. Vão exigir competências totalmente diferentes. O impacto não é um maremoto que afeta todos por igual. Gosto dessa analogia. Não é uma onda única. Não. É mais como um sistema meteorológico complexo com microclimas muito diferentes.
E é aqui que a coisa se torna mesmo interessante. Temos um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a FFMS, que nos dá precisamente um mapa desse sistema. Sim, um modelo excelente. Os autores propõem um modelo com 4 terrenos de digitalização, que classificam as profissões não só pela automação tradicional, o efeito destrutivo, Certo, a substituição. mas também pela complementaridade com a nova IA generativa, o efeito transformador. Este mapa parece ser a chave. É mesmo. Se ligarmos isto a um quadro mais geral, este modelo ajuda a organizar o caos. O primeiro terreno que eles identificam são as profissões em ascensão. Ocupam 22,5% do emprego em Portugal. Profissões em ascensão. E o que as caracteriza? Têm baixa exposição à automação que substitui, mas uma alta complementaridade com a IA que aumenta capacidades. São profissões que exigem competências avançadas, pensamento crítico. E na prática, que tipo de profissões são essas? Falamos de médicos, engenheiros, especialistas em marketing e vendas, arquitetos. Penso num radiologista. A IA pode analisar milhares de exames em segundos. Certo. Não substitui o radiologista, dá-lhe uma espécie de superpoder. Permite que ele se foque no diagnóstico complexo, na interação com o paciente. A IA torna-se um copiloto inteligente. Ok, esse é o cenário otimista, o grupo que aprende a surfar a onda. Mas toda a gente sabe que uma onda que levanta uns pode afogar outros. Onde é que o estudo identifica o maior risco? No extremo oposto, temos o terreno que o estudo chama de profissões em colapso. E este é um grupo significativo, representa 28,9% do emprego. Quase um terço. Sim, e aqui a situação inverte-se. Alta exposição à automação de rotinas e um potencial muito baixo de complementariedade com a IA. Tarefas repetitivas? Exatamente, tarefas previsíveis, muitas vezes ocupadas por pessoas com níveis de escolaridade mais baixos. Falamos de trabalhadores de linhas de montagem, operadores de instalações fixas, trabalhadores não qualificados na agricultura. Aqui, a tecnologia tende a substituir, não a aumentar. Isso é um alerta social enorme. E ficamos com 2 terrenos intermédios. Um deles é, curiosamente, o maior de todos. Sim, e é talvez o mais surpreendente. É o terreno dos humanos, que representa 35,7% do emprego. O maior grupo. O maior. A sua característica é ter baixa exposição tanto à automação como à IA. São profissões que dependem fundamentalmente de interação interpessoal, de empatia, de criatividade. Ou seja, tudo aquilo que as máquinas, para já, fazem muito mal. Precisamente, pensemos em trabalhadores de cuidados pessoais, como enfermeiros ou cuidadores de idosos, onde a empatia é central. Pensemos em profissionais da construção, como um canalizador ou um eletricista, cujo trabalho exige adaptação constante. Cabeleireiros, cozinheiros. Exato. São trabalhos onde a componente humana, de toque, de criatividade, é o núcleo do valor. Espera lá. Já falámos dos que sobem, dos que caem e dos que para já se mantêm humanos. Mas o que acontece quando uma profissão é bombardeada tanto pela automação que substitui, como pela IA que aumenta? Parece-me um cenário de caos. É exatamente esse o último terreno. É o mais volátil e ambíguo, que o estudo chama de terreno das máquinas. Ocupa 12,9% do emprego. E é definido por ter alta exposição a ambos os efeitos. Sim, são na sua maioria tarefas administrativas, de secretariado, de processamento de dados. Aqui, a IA pode tanto substituir completamente a função, Agendar reuniões, processar faturas. exato, como pode aumentar drasticamente a produtividade de quem a exerce, transformando a função em algo mais analítico. É um terreno de grande incerteza. E o estudo da FFMS destaca um pormenor demográfico crucial neste terreno que não podemos mesmo ignorar. Sem dúvida. E há um detalhe que transforma uma discussão tecnológica numa discussão social. As mulheres estão significativamente sobre-representadas neste terreno das máquinas. Qual é a percentagem? Cerca de 59% dos postos de trabalho neste grupo são ocupados por mulheres, em comparação com uma média de 47% no total da população empregada. Isso é um alerta gigante. Significa que o risco de automação e a pressão para a requalificação pode ter um impacto de género desproporcional.
Claramente. Não estamos a falar de uma ameaça neutra, estamos a falar de algo que pode acentuar desigualdades existentes se não for gerido com cuidado. Exatamente. Isto deixa de ser uma conversa sobre código e passa a ser uma conversa sobre políticas públicas e equidade. Levanta questões urgentes sobre a necessidade de programas de requalificação que sejam especificamente direcionados e acessíveis a este grupo demográfico. Este mapa dos 4 terrenos não é, portanto, só uma descrição académica, é um claro apelo à ação. Grita requalificação. A plenos pulmões. O que nos leva diretamente a uma declaração do CEO da NVIDIA, mencionada num debate do Observador, que causou alguma polémica. Ele disse que, no futuro, as profissões mais seguras seriam as de eletricista e canalizador. E olhando para este modelo, ele estava a contar diretamente para o terreno dos humanos. Exato. A questão que se coloca é: qual é o papel da educação e da formação para navegar nestes 4 terrenos? O grande desafio é precisamente esse. O estudo da FFMS é muito claro ao dizer que as lacunas na formação são um obstáculo central em Portugal. É essencial alinhar os currículos com as novas necessidades. A metáfora usada nesse mesmo debate do Observador é perfeita. Qual é? A IA vai substituir os maus professores. O que é um mau professor neste contexto? É um ensino repetitivo, monótono, onde o professor é um mero transmissor de informação que hoje está à distância de um clique. Esse papel pode e será automatizado. Resolver problemas. A educação tem de se focar menos em o que pensar e muito mais em como pensar. E essa necessidade de adaptação soa muito bem para startups e empresas privadas. Mas como é que isto se aplica ao maior empregador do país, à administração pública? Essa é, talvez, a questão mais difícil de todas. Como é que um transatlântico como o Estado consegue manobrar com a agilidade necessária? Bem, a transição é crucial. Um relatório da OCDE de 2023 sobre o emprego público já sublinhava a necessidade de uma função pública muito mais flexível. A OCDE aponta 3 eixos fundamentais para isso. E quais são? Primeiro, a mobilidade. Mover pessoas com as competências certas para onde são mais necessárias, quebrando os silos rígidos. Certo. Segundo, criar uma verdadeira cultura de aprendizagem, com investimento contínuo em formação. E terceiro, a adaptação, adotar novas formas de trabalho, mais flexíveis. Mobilidade, cultura de aprendizagem, adaptação. Na teoria soa tudo muito bem, mas parecem conceitos de uma consultora de Silicon Valley. Estamos a falar da administração pública portuguesa, uma estrutura notoriamente rígida. Sim, é verdade. Na prática, quais são as barreiras reais a esta flexibilidade que a OCDE propõe? Identificou perfeitamente o cerne do problema. As barreiras são tanto culturais como estruturais. Falamos de estatutos de carreira, de sistemas de avaliação que nem sempre premiam a inovação. E uma cultura, por vezes, de aversão ao risco. Exatamente. A transição exige não só criar mais cursos de formação, mas uma mudança profunda de mentalidade na liderança. Exige líderes que promovam a experimentação, que pensem na gestão de pessoas não como um processo administrativo, mas como o desenvolvimento de capital humano estratégico. É um desafio monumental. Olhando para tudo o que discutimos, desde os números de adoção até este mapa dos terrenos, parece que podemos tirar algumas conclusões. A primeira, e talvez a mais importante, é que a IA não é um monólito, pois não? De todo. O seu impacto varia drasticamente e o modelo dos 4 terrenos demonstra isso de forma cristalina. Sem dúvida. E a segunda grande conclusão é que o futuro do trabalho em Portugal depende menos da velocidade da tecnologia em si e mais da nossa velocidade coletiva de adaptação. Da nossa capacidade de requalificar, de reformar o ensino. E de investir a sério em competências unicamente humanas, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional. Portanto, a grande questão que fica no ar não é se haverá trabalho, mas sim que tipo de trabalho será. E, de forma mais premente, quem estará preparado para ele. Exatamente. A conversa tem de passar do medo da tecnologia para a ação na educação e na formação. Certo. E isso deixa-nos com uma reflexão final, uma provocação que surgiu no debate do Observador e que vai muito para além da economia. A questão é esta: como é que vamos continuar a desenvolver o nosso sentido crítico quando as máquinas começarem a pensar cada vez mais por nós? Uma questão profunda. Isto não é uma questão tecnológica, é uma questão profundamente humana sobre o futuro da nossa cognição, da nossa educação
e, em última análise, sobre o que significa sermos humanos numa era de inteligência artificial. Uma questão fundamental para continuarmos a ponderar. Agradecemos a quem nos ouviu nesta análise. Para saber mais sobre tecnologia e o seu impacto na sociedade, convidamos a visitar o site Ajuda à Informática. Ficha técnica. Este episódio foi preparado com o apoio da aplicação Google Notebook LM. Revisão áudio. Movavi Video Editor. Música. A música utilizada é um excerto royalty-free disponível sob licença aberta.